Da sua fundação. Portanto, este é que vai acontecer daqui a instantes na sala onde estão reunidos os membros do Comitê Central. Está por isso? Já está na sala o presidente do MPLA, João Lourenço, e vamos ouvir o secretário-geral do MPLA, Álvaro Manuel. Com a vossa permissão, cumpre-nos informar que o camarada Presidente convocou esta 7ª sessão ordinária do Comitê Central, nos termos do número 1 do artigo 78 e da linha E do número 1 do artigo 80 dos Estatutos do Partido. Para o efeito, estão presentes 297 de uma composição total de 363 membros. No intervalo que decorreu desde a sessão passada, registrou-se o falecimento do camarada Gabriel Ilifavali, pelo que há uma vaga por preencher. De acordo com o artigo 129 dos Estatutos, há quórum para que esta sessão possa ser realizada. Respeitando o previsto no número 3 do artigo 137 do Regulamento Geral de Organização e Funcionamento dos órgãos e organismos intermédios e nacionais do partido, deve, para que os trabalhos tenham início, ser entoado o hino do MPLA. E é assim que nós solicitamos a vossa autorização para que convidemos todos os membros a entoarem o hino do MPLA. Com o povo heróico e generoso, no combate pela independência, nossa voz por Angola ecoa e faz recuar a tirania. Decididos, não nos marchamos, alto facho, levado aceso, MPLA, vitória certa, pelo povo todos ao ataque, na manhã de 4 de fevereiro, os heróis quebraram as algemas para vencer o colonialismo e criar uma Angola renovada. Sob a bandeira do MPLA, nossa luta contra a opressão, para o povo triunfará. Nós fazemos a revolução do teu solo orar regenerado, pelo sangue mate dos teus filhos, brotará, ó pátria querida, novo mundo, uma nova vida. Bandeira do MPLA, nossa luta contra a opressão, com as armas triunfará. Nós fazemos a revolução. O hino do MPLA entoado em instantes, não tarda, vai acontecer a intervenção do presidente do MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço. E não tarda, nós vamos acompanhar o discurso do Presidente daqui a pouco, mas apenas aqui para recordar que esta reunião do Comitê Central elegeu 3 assuntos para abordagem: autarquias, análise do setor da energia e águas e também a convocação do 7º Congresso Extraordinário que acontece em junho deste ano. Portanto, são
3 assuntos que certamente vão dominar esta reunião do Comitê Central, que depois de assumir a liderança o Presidente João Lourenço, esta é a segunda reunião do Comitê Central que preside e certamente que vai ser o cimentar daquelas linhas mestras que tratou, membros do Comitê Central, para nós aquilo que vai pedimos ser a vossa especial atenção para a intervenção de abertura desta sessão, que vai ser proferida pelo camarada presidente do partido, camarada João Manuel Gonçalves Lourenço. A vossa atenção, por favor. Camarada vice-presidente do partido, camarada secretário-geral do partido, caros camaradas membros do Comitê Central, estimados convidados. Neste mês de março, em que toda a sociedade angolana homenageia a mulher na sua luta pela emancipação, igualdade e dignidade, realizamos a reunião do Comitê Central do Partido, que, entre outros assuntos, tem por objetivo convocar o 7º Congresso Extraordinário do MPLA. Sob o signo da unidade e coesão do partido, à volta do seu programa de governação sufragado nas urnas, o Congresso fará alterações pontuais aos estatutos e ampliará a atual composição do Comitê Central, com vista a termos uma direção do partido mais à altura dos enormes desafios do presente e do futuro, nomeadamente o das autarquias locais, o da diversificação da economia e o da luta permanente contra a corrupção e a impunidade. Pretendemos um Comitê Central reforçado, com militantes íntegros, com quadros jovens comprometidos com as reformas em curso no país. O Executivo deu entrada do pacote legislativo autárquico na Assembleia Nacional e espera pelo debate e a aprovação dos diplomas legais submetidos para que possa então realizar os atos subsequentes até a convocação das eleições autárquicas. Enquanto isso, o partido deve se preparar convenientemente, colhendo a experiência de outros partidos e de outros países que têm o poder autárquico implantado e consolidado há muitos anos, realizando ações concretas de formação em diferentes domínios do poder autárquico. Com a criação de um outro ambiente de negócios mais favorável ao investimento privado em geral e estrangeiro em particular, aumentaram consideravelmente as intenções de investimento em vários setores da nossa economia, abrindo-se assim perspectivas reais da diversificação da nossa economia, com desenvolvimento da agricultura, das pescas, das diversas indústrias e do turismo. O setor mineiro conhece hoje novos dias, com o aumento do interesse dos investidores em explorar minerais até aqui não tradicionais no nosso país. As novas políticas mais transparentes na indústria diamantífera, sobretudo na parte da comercialização, têm despertado maior interesse dos investidores na exploração de diamantes brutos, como resultou na abertura de mais fábricas de polimento e lapidação de diamantes em Luanda e com a perspectiva de se instalarem também em algumas das províncias tradicionalmente produtoras, o que é uma iniciativa de louvar e encorajar, porquanto levam o emprego duradouro para o interior do país. A realização pela primeira vez em Angola de um leilão internacional de diamantes raros, respeitando as boas práticas deste tipo de eventos das grandes bolsas de diamantes, dizem-nos que estamos no bom caminho. Com vista a animar a economia nacional, o país tem logrado ultimamente atrair financiamentos
sem contrapartida. A atitude considerada como uma boa prática e, como tal, recomendada pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. Ao abrigo do acordo alargado de financiamento com o Fundo Monetário Internacional, o país beneficiou de um empréstimo de 3,7 mil milhões de dólares americanos, com uma baixa taxa de juros de 3%, um período de graça de 6 anos, fim dos quais começa a contar o período de reembolso de 10 anos. No mesmo quadro de continuar a beneficiar de créditos de instituições financeiras multilaterais, Angola está a negociar um empréstimo de 1,2 mil milhões de dólares americanos com o Banco Mundial, com uma taxa de juros de 2,5% e um período de reembolso de 30 anos para financiar projetos no setor da energia e águas e proteção social, acrescidos de mais 1,5 mil milhões de dólares americanos para apoio à tesouraria. Caros camaradas, no que concerne ao combate à corrupção, alguns dentre nós insistem em criticar a nossa determinação, augurando mesmo um previsível fracasso, segundo eles, ignorando deliberada e conscientemente que esta foi uma das principais bandeiras do programa que o MPLA submeteu ao sufrágio nas urnas. Não tendo aproveitado por vontade própria o período de graça de 6 meses generosamente oferecido à luz da Lei do Repatriamento Voluntário de Capitais, tendo hoje constatado que a aplicação da Lei de Repatriamento Coercivo de Capitais e perda alargada de bens é algo que os competentes órgãos de justiça vão levar a sério, com as consequências que daí podem resultar, alguns optaram agora por criar e disseminar, tanto quanto possível, a ideia segundo a qual esta cruzada contra a corrupção está a fragilizar o partido e pode mesmo levar à sua divisão. Nada mais falso e enganador. Se tivermos em conta que nas 2 últimas eleições gerais, embora estivéssemos ganho, o partido perdeu em cada uma delas cerca de 10 pontos percentuais com relação às eleições precedentes, facilmente compreenderemos que, muito provavelmente, a razão terá sido o castigo que os eleitores nos infringiram pela forma como muitos se serviram impunemente dos bens públicos em benefício próprio, pela forma como o partido lidou com o problema, não passando do mero discurso. Portanto, o partido ficará cada vez mais enfraquecido se continuarmos a pensar que dizer tolerância zero para com a corrupção significa nada fazer. Se continuássemos a agir assim, a médio e longo prazo, o partido cairia no descrédito com sérias consequências para a nossa manutenção como força governante. É isto que pretendemos evitar. O país começa já a beneficiar da forma determinada como levamos a cabo esta luta. No ano passado, o Executivo conseguiu recuperar 500 milhões de dólares americanos desviados das contas do BNA para contas em Londres de empresas sem nenhum histórico de atividade empresarial ou financeira visível, cujo processo crime decorre no Tribunal Supremo pela importância dos envolvidos. Há dias, acabamos de recuperar 2 mil milhões de dólares americanos em dinheiro num banco em Londres e mais 1 mil milhão de dólares americanos em dinheiro, em património e diferente tipo de ativos nas Ilhas Maurícias e outras partes do mundo. Estes recursos constituem parte dos 5 mil milhões de dólares americanos do Estado angolano colocados no Fundo Soberano de Angola, mas que, contra todas as normas e regras de funcionamento
dos fundos soberanos dos Estados, neste caso concreto de Angola, por razões que imaginamos, mas ainda por compreender, eram geridos por uma única entidade estrangeira a que o próprio Fundo Soberano de Angola não controlava. Com estes resultados encorajadores, vamos continuar a trabalhar no repatriamento progressivo dos capitais e na perda alargada dos bens daqueles que arrogantemente optaram por ignorar e desperdiçar a oportunidade ímpar dada até 26 de dezembro de 2018. Ao contrário do que se apregou em certos círculos, não haverá uma nova lei de amnistia para os crimes previstos nas duas leis sobre repatriamento de capitais, aprovadas ambas em 2018. A Lei de Repatriamento Voluntário de Capitais constituiu já o equivalente em termos práticos a uma amnistia de período de 6 meses, mas que não foi aproveitada. A responsabilidade só é de quem optou por tentar ludibriar o Estado mais uma vez. Caros camaradas, membros do Comitê Central, a sociedade angolana está hoje mais aberta, os cidadãos têm mais liberdade de expressão, de reunião, de associação. Existe também maior liberdade de imprensa, o que é de aplaudir, de encorajar. É evidente que esta abertura se reflete também no seio do partido, uma vez que os nossos militantes são, em primeiro lugar, cidadãos que integram esta mesma sociedade angolana. Se, por um lado, aplaudimos e encorajamos o maior usufruto pelos cidadãos dos direitos e liberdades que a Constituição lhes confere, por outro, preocupa-nos quando, ao abrigo dessas mesmas liberdades, se praticam excessos, se pisoteiam os direitos dos demais e não se respeita o bom nome e a idoneidade dos outros. Lançamos e promovemos uma ampla campanha a nível nacional de resgate dos valores morais e cívicos da nossa sociedade, por reconhecermos terem decaído bastante nos últimos anos. O partido deve liderar esta campanha pela força do exemplo dos seus militantes e dirigentes. A disciplina é uma componente importante destes valores a defender, quer na sociedade, quer no seio do partido. Não podemos continuar impávidos e serenos perante pronunciamentos e outros comportamentos públicos reprováveis nas redes sociais e não só, por parte de militantes, dirigentes e deputados nossos, que em nada dignificam o nosso partido. O partido deve, no quadro dos estatutos, tomar uma posição contra aqueles que, pelo seu comportamento indecoroso, não são merecedores de continuar a ser nossos dirigentes, nossos governantes ou nossos deputados. Caros camaradas, as alterações climáticas têm causado fenômenos naturais como ciclones, tufões, tsunamis, enchentes, deslizamentos de terra e seca em praticamente todos os continentes, com danos materiais e perdas de vidas humanas consideráveis, levando os governos e organizações não governamentais a agir com caráter de emergência para minimizar o sofrimento das pessoas sinistradas. Aproveito por isso esta oportunidade para manifestar às populações angolanas do Cunene, do Namibe, da Huila, de Benguela, de Luanda, de Cabinda e outras localidades atingidas pela seca ou enchentes e inundações, a nossa solidariedade neste momento difícil que atravessam. De igual modo, estendemos a nossa solidariedade às populações sinistradas de Moçambique, do Zimbábue e do Malawi, pela passagem do ciclone Idai, cujas consequências incalculáveis
deixaram um rastro de morte e destruição de dimensões assustadoras. Com estas palavras, declaro aberta a reunião do Comitê Central do Partido. A luta continua, a vitória é certa.